Estamos ao vivo. Boa tarde, estamos hoje aqui, terça-feira, último dia, né, de outubro, e no programa Medicina Integrativa, estamos aguardando a, a nossa amiga Ariane, né, que faz esse programa junto conosco, e ela, a qualquer momento, está apontando aqui, porque ela está em consulta, porque ela é psicóloga, então, mas a gente já vai começando, porque hoje a gente vai receber aqui no programa a Tati Versiani. Ela tem um outro nome, depois ela vai dizer, porque eu me enrolo, então já não sei como é que é, né? Então a gente já vai começando, viu, Tati? E aí, eu, lendo uma síntese da sua biografia, em que você narra quais foram as suas escolhas profissionais, o que eu percebi nela? Antes de mais nada, que a sua alma é uma alma de artista. Eu não tenho dúvida disso. E por que eu estou enfatizando esse aspecto? Porque a arte é o movimento dos sentidos. Eu acho que a arte é uma busca desenfreada por uma explicação sensitiva em relação à beleza do mundo. E a arte é essa exploração que termina numa explosão, no encontro da forma adequada do fazer e do transformar, seja o som, seja as cores, as formas, os odores, seja na música, em dança, em pintura, em construção diversa. Você diz assim, o arquiteto, mas tem as pessoas que trabalham com a mão, né? O artesão. Né? Isso, para mim, também é arte. Né? Então, a literatura também, seja na forma poética, ou pode ser tudo junto e misturado. Mas o que eu acho importante é que preserve o sentido de uma estética, de um equilíbrio, de uma mudança, revelando essa natureza primeva na sua essência, sempre em perpétuo movimento. E foi aí, Tati, que descobri que corpo e mente se acoplam e formam um todo. E eu já descobri isso, mas você também descobriu, não é? E que pode ser absolutamente criativo. Tal como na dança, a psicomotricidade se alimenta de sonhos, de desejos e de quereres. Então, eu pergunto para ti, como foi esse encontro? O que distingue o seu fazer de agora do fazer de antes? Oi, Helena, boa tarde. É um prazer estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? E sabe que essa sua introdução é, é de uma beleza, assim, eu achei espetacular, porque eu nunca tinha, não é que nunca, né? Mas enxergar esse trabalho pelo olhar da arte, né? Isso é incrível. Sobre o chegar até aqui, né? Como o que diferencia. Eu comecei esse meu percurso profissional na área de educação física, e já lá, quando eu decidi, escolhi educação física, eu já escutava perguntas do tipo: você vai sobreviver de quê? Então, lá atrás, eu já, assim, já percebo, hoje eu percebo, na época não percebia, mas eu já, lá, já existia um certo preconceito de trabalhar com o corpo, né? E aí você vai sobreviver de quê? Você vai viver de quê? A minha resposta era do meu trabalho. É, e aí o meu percurso profissional ele foi variando muito. Eu saí muito de um lugar para o outro e eu não encontrava. Eu sempre gostei do que eu fiz, mas eu não encontrava muito. Chegava um momento que eu falava: tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E aí um dia, assim, um dia aí nasceram minhas filhas e eu falei, não posso continuar, opa, eu não posso continuar trabalhando como eu trabalho,
porque eu quero participar da educação das minhas filhas. Então, eu saí de onde eu trabalhava na época, eu trabalhava num hospital de reabilitação e trabalhava em horário integral, né, como a maioria das pessoas. E aí eu tive a oportunidade de sair para poder ficar mais tempo com elas e para não ficar parada, eu entrei para um curso de formação em psicomotricidade com o único intuito de incrementar currículo. Eu vou incrementar meu currículo, vou aprender um pouco mais sobre essa tal de psicomotricidade e vou. E aí, daqui a 2 anos, foi um período de 2 anos, uma licença, na verdade, que eu tirei. Daqui a 2 anos eu volto para o trabalho, as meninas já vão estar um pouco maiores. E aí, foi aí que eu me surpreendi, porque foi nesse momento que eu me deparei com uma outra perspectiva de sujeito, de corpo. Então, eu comecei a me questionar que trabalho de corpo é esse que a educação física propõe, mas que desintegra o sujeito. Porque a gente trabalha um braço, a gente trabalha uma perna, a gente trabalha um abdômen, a pessoa ela quer se transformar esteticamente por conta de um padrão estabelecido. E eu comecei a questionar essas coisas. Essas coisas, e aí eu senti que eu não encaixava mais ali, eu não podia mais voltar para esse lugar, né? Esse trabalho, essa linha da psicomotricidade que me levou para isso, ela se chama transpsicomotricidade, que tem como base teórica, o pensamento complexo e a transdisciplinaridade. Então, um trabalho de Edgar Morin que propõe uma mudança de pensamento, uma mudança na forma de você olhar e entender, né? E aí eu trouxe isso para o corpo, para o sujeito, por conta da psicomotricidade. Então, que sujeito é esse? Ele não é um sujeito mente e corpo. Ele é um sujeito complexo. Ele é um sujeito que ele é mente e corpo, mas que que ele integra e que ele é composto pela tessitura daquilo que é social, daquilo que é cultural, daquilo que é biológico, daquilo. Então, é, eu acho que é isso que diferencia o trabalho que eu fazia para o trabalho que eu faço hoje. É esse olhar para o sujeito, não é mais um olhar para a pessoa que chega e quer emagrecer. Eu entendo esse objetivo, ele é válido, né? É ali que essa pessoa quer chegar. Mas quem é essa pessoa? Quem é? Por que esse desejo de emagrecer? Por que isso é importante? O que isso vai trazer para ela de novo? E mais, assim, né? Em que ambiente ela está? Onde que ela vive? É muito mais. Então, eu tenho uma frase, eu tenho algumas frases, né, que eu falo, e uma delas é o exercício físico para além do físico. Então, acho que essa é a diferença Muito hoje, do que eu interessante. fazia para o que eu faço. Aham. O Tati, olha só, eu quero chamar a atenção aí da Cris, se a Ariane já chegou, porque eu vi que ela Já estava. cheguei. Ah, bom, agora sim. Chegou aqui, ela está aqui. Agora Boa estamos tarde. completos. Eu já estava agoniada, porque eu vi que você entrou e nada de você aparecer. Não, é Não porque eu quis. apertei alguma coisa errada e acabei saindo, e aí tive que Ah, voltar tudo foi de isso. novo. Foi isso. Aí Eu- atrasei um pouquinho. Não, Mas tem problema não. boa tarde, Helena, boa tarde, Tati. Boa Estou tarde, Ótimo. Ariane. Essa acompanhando aqui, a olha, sua. é a nossa psicóloga, está sempre de plantão, hein? Plantão aqui no programa, plantão lá com os clientes dela. Então, ela é fundamental nesse programa da medicina integrativa. Não é mesmo, É, Ariane? é, Então, você chegou tentamos, a né, ouvir Helena? alguma coisa que a Tati Não, falou? eu ouvi e até queria comentar assim que é, porque assim o que ela tá colocando, né, é uma visão. Eu acho que a gente pode falar holística do ser humano, né, Tati? Uma visão assim mais integrada, mais que se comunique, né? Essa questão eu até percebi assim
esse é um aspecto talvez mais psicológico também, né, nesse trabalho, porque quando você fala quem é essa pessoa, né, você está chamando assim um lado que o corpo, até dentro da psicologia, ele tem um significado importante, né? Porque qualquer alteração no corpo, no esquema corporal, vai, vai estar diretamente, vai influenciar o ego, né? Que é o Entendeu? que somos nós, né? Então, assim, quando você traz esse questionamento, eu estava até pensando assim, né? Como que nós, né, os seres humanos, né, como que a própria vida assim, tem evoluído, né? Porque se passa de uma, talvez assim, de um conhecimento específico, né? Quer dizer, como é que é o funcionamento do braço, da perna e tal, para algo que é o que você falou, que transcende, né? Essa questão. Quer dizer, não se trata mais do membro, mas o que que aquele membro significa, como é que ele se conecta especificamente com aquela pessoa que está ali, né, na sua frente e que está demandando algum tipo de trabalho, porque até mesmo, Helena, se a gente olhar, né, por exemplo, o nosso primeiro podcast aqui, sabe, Tati, foi sobre essa questão até da vinculação entre a pessoa e a doença, né? Quer dizer, que também traz um significado, assim, com um olhar de mais significado, né? De uma comunicação, né? Não necessariamente de algo assim puramente retirável, né? Mas algo que tem que ser visto, o que aquilo está querendo comunicar, né? Então é um Uhum. outro viés, é uma leitura diferenciada, né? Então é Ariane, importante. Fala. eu quero saber se gostaria que você fizesse uma pergunta também agora para a Tati. O que eu queria que você talvez abordasse, Tati, assim, continuando essa explicação que você tá, tá dando, né, que eu acho que é interessante, Helena, porque ela tá falando de uma abordagem diferenciada, né? Claro, com É a certeza. questão, por exemplo, já que a gente tá colocando isso, né, a questão do corpo com o ego, né, com o eu. E aí eu penso nas várias etapas da vida, né? Quer dizer, como é que seria, o que que você vê de comum, por exemplo, num trabalho com a pessoa, porque hoje até isso está mudando, né? Você sabe que a adolescência está indo até 30 anos, depois é vida adulta, Meu Deus, As nós faixas. vamos aguentar os aborrecentes depois, até os 30. depois é o idoso e depois é o longevo. Né? Porque a gente As idades são. nós temos pessoas chegando a 104. A sua mãe, Helena, Chegou cento e até quatro Cento e anos. 102. quatro. 102, mas eu já ouvi 104, sabe? É. Então, temos essas categorias, né? Quer dizer, como é que fica o trabalho? O que que você percebe, né? Que favorece ou que dificulta, enfim, o que que você percebe do trabalho com essas várias faixas etárias, né? Então, essa pergunta ela é importante nesse lugar de entender que cada sujeito está vivendo o seu momento, né? Então, é, quando a gente pensa no adolescente, quando a gente pensa no adulto, quando a gente pensa no idoso, quando a gente pensa no... Qual foi a outra faixa? No longevo, O né? longevo. A gente pensa no longevo, quando a gente pensa na educação, no infantil, no bebê, cada fase, independentemente do quanto ela é longa ou curta, né? Mas cada fase traz as suas questões, assim, traz os seus desafios próprios, né? Então, se a gente for, eu vou começar a puxar um pouquinho para o lado do feminino, mas se a gente for pensar no final da infância, na entrada da adolescência, as meninas passam pela menarca, né? E aí quando entra na fase adulta,
e qual é a grande questão da mulher? Eu vou ter filho ou não vou ter filho? Isso é uma grande questão. Quando ela vai chegando ao final da fase adulta e vai se aproximando eu não sei se não é a idosa ainda, mas ela vai chegando naquela fase da menopausa, que nós na ginecologia natural chamamos de pleripausa, porque a mulher atinge a plenitude. Não é um fim, o ciclo não acaba, né? E aí o longevo é uma novidade. O longevo, as pessoas nunca chegaram lá, estão chegando agora. Então é sempre um aprendizado, né? Mas cada faixa etária tem, tem essa necessidade desse olhar específico para o sujeito. Eu não vou olhar para... E mesmo dentro da mesma fase, né? Então eu vou trabalhar com adultas, eu não vou pensar que todas elas estão no mesmo lugar e vão se beneficiar da mesma coisa. Ah, mas e nos trabalhos em grupo? Eu faço trabalho em grupo, eu faço proposta de trabalho, mas eu trabalho muito a partir do sentir, porque é no sentir que nós encontramos essa subjetividade, é no sentir que cada um é único. Porque se a gente pegar duas pessoas e olhar para as duas pessoas, a princípio elas são iguais, dois braços, duas pernas, né? Estão ali, são seres humanos, estão ali. Então eu vou fazer um trabalho, vou dar uma aula de ginástica, vou fazer agachamento, vou fazer abdominal, vou trabalhar. E era dessa forma que eu costumava trabalhar, e é dessa forma que muitos ainda trabalham. Mas e onde está o sentir? Né? Então, o que foi, acho que, acontecendo foi com o avanço, inclusive, científico, com as especializações, as pessoas foram se fragmentando. A gente foi especializando cada vez mais naquilo que é pequenininho, né? A gente estuda o corpo humano em fragmentos. Então, eu sou especialista, e aí indo para a medicina, talvez, eu sou especialista em rim, eu sou especialista em osso, eu sou especialista, né? Aí o psicólogo é especialista na mente, o professor de educação física é especialista no músculo, o fisioterapeuta é especialista, e cada um tem a sua especialidade. E aí foi se esquecendo desse sujeito, que como você trouxe, vem essa visão holística, mas eu falo que está para, eu não sei se para além, mas não é só o holístico, não é só esse todo, mas é um complexo de tudo isso. Então, quando eu, como profissional de educação física, atuo num corpo, eu não estou atuando só no músculo dela e na postura. Eu estou atuando numa organização das vísceras internas, eu estou atuando num sistema. Então, e quando você... E assim, benefícios da prática física. A prática física melhora o funcionamento do intestino, melhora a função cardíaca, melhora a função pulmonar. Só por conta da questão física, não é por conta dessa complexidade, dessa tessitura. Então, eu não falaria dessa abordagem como uma abordagem do sujeito holístico, eu traria para o sujeito complexo, que tem uma diferença, né? O holístico que vê esse todo, esse transcender, o espiritual. E vou te dizer, assim, é uma coisa difícil de entender. Eu estou nessa busca, e eu acho que eu vou ficar nessa busca aí sempre, compreendendo agora o que é esse ser complexo. Porque é isso, é de complexidade. E aí a gente quer fugir dessa complexidade porque ela é difícil de entender, difícil de lidar, né? Mas quando a gente vou trazer essa proposta para a prática física, ela é uma proposta do meu entendimento, né? Como que eu entendo esse corpo, como que eu enxergo esse corpo, e aí eu vou trabalhar a partir desse olhar, dando espaço para a pessoa. E ao invés de dizer para ela, você vai fazer assim, eu vou conduzir, eu conduzo
o movimento, eu conduzo a proposta, eu tenho um exercício na minha cabeça, eu tenho, mas eu vou conduzir. E a partir dessa minha condução, eu não dou modelo, por exemplo, eu evito fazer. Porque quando eu faço, a tendência dos alunos é olharem, aí vai olhar para mim e vai reproduzir o que eu estou fazendo. Só que o que eu sinto fazendo é diferente do que o que cada um sente. E aí entra o sentir. Então vamos fazer pelo sentir. Hoje eu fiz uma aula que foi espetacular. Eu dei. Eu dei uma aula que foi espetacular. Por que a aula foi espetacular? Por causa da aula que eu dei? Não, por causa das percepções que a aluna teve ao fazer. Então, eu conduzi. E aí, onde que está o mérito, né? Como profissional que estou conduzindo? É na clareza dessa condução. Então, se eu quero chegar a um determinado lugar, eu tenho que conduzir de tal forma que a outra pessoa sinta e chegue naquele lugar. Isso é complexo, mas isso é possível, né? E aí é muito interessante porque esse é realmente o entrelace aí daquilo que é emocional, daquilo que é mental, daquilo que é físico, daquilo que é espiritual, tudo que eu acredito. Então, assim, transcende. Eu às vezes brinco com as minhas alunas e falo, transcende, sai do racional, porque a gente aprendeu a ficar aqui, né? A pensar, pensar, pensar. E aí eu ensino muito os meus alunos a soltar. Eu falo, o trabalho. Eu estou completando 2 anos de trabalho com esse olhar. E nesses 2 anos, eu venho insistindo com os meus alunos: vocês precisam aprender a soltar. E esse é o objetivo. Cada um com seu objetivo. Eu quero melhorar a mobilidade, eu quero me manter ativa, eu quero emagrecer, eu quero fortalecer, cada um com seu objetivo. Mas o foco é aprender a soltar. Porque quando aprender a soltar, o movimento vem. Quando o movimento vem, o resultado que a gente deseja vai aparecer, né? E aí, agora, as minhas alunas têm chegado e trazido algumas coisas, assim, que até eu me surpreendo, que falo, nossa, tá dando, realmente tá florescendo agora, né? Eu brinco que eu venho há 2 anos gestando um projeto, e agora ele eu pari esse projeto agora e ele vai florescer, porque é agora que elas estão conseguindo compreender a linguagem que eu venho trazendo. Porque às vezes eu falo, uma das frases que eu uso muito é: nesse momento, nada para fazer, apenas sentir. Ou nesse momento, nada para fazer, apenas observar, perceber. E aí eu vou trazendo essa proposta, e aí eu falo, sente a liberação das tensões e o músculo se derretendo. Né? Tem uma expressão em inglês, né, que é trazer para o corpo aquela sensação do smelting, que é esse derreter. E que quando a gente sente o verdadeiro soltar, é isso, a sensação de derreter. E eu venho falando isso com elas, eu venho falando e venho falando. E recentemente uma delas virou para mim e falou assim: agora eu entendi o que você quer dizer com isso. Agora eu consegui sentir que quando eu solto é uma sensação de derretimento, sabe? Aí solta aqui, solta aqui. E aí, dor lombar, né? Trazendo para a prática. Ontem ou anteontem, uma amiga botou algumas coisas no Instagram e falou disso. Agora eu participei de um campeonato e agora eu tô na massagem porque a minha lombar está gritando. Então, assim, a gente procura atividade física para saúde e a lombar grita. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí não assim, aí é a atividade física que ela escolheu? É aquela prática? Não, não é aquela prática, pode ser qualquer uma. Mas a gente precisa aprender a fazer a prática física a partir do soltar. A gente precisa distribuir melhor as tensões no corpo. Porque quando a gente faz um exercício, o agachamento, por exemplo, que traz a dor lombar, você faz o agachamento, você contrai demais o glúteo, abdômen, aperta muito o centro e descompensa as tensões no corpo. Então, você precisa entender o que é a distribuição do corpo como um todo. E aí,
E isso tudo veio. Eu digo que a pandemia foi um remédio para mim, né? Enquanto todo mundo estava sofrendo com a pandemia, para mim a pandemia foi muito boa, porque me colocou nesse lugar. Então, eu estudei a transpsicomotricidade. A transpsicomotricidade me trouxe uma luz, mas ao mesmo tempo eu me perdi, porque eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Se eu não consigo mais trabalhar dessa forma, eu vou trabalhar como? Eu não sei trabalhar. E aí fui para a educação infantil. Inclusive, eu atuo uma vez por semana na educação infantil até hoje, diretamente com a prática da transpsicomotricidade. Mas o meu desejo é pegar esse conhecimento, porque eu não quero abandonar a educação física, porque eu acho a educação física linda. Só que ela é linda quando a gente usa para o bem, para a cura, né? Usando um termo da moda, a educação física é linda quando ela vem para a cura, quando ela vem para a competição e vamos participar da Olimpíada, ela é linda também, né? Esse sentimento de união, tá? De união a partir a partir de uma competição e o respeito que traz. É lindo isso. Mas e aí, voltando lá para essa questão da dor lombar, você aperta, aperta, aperta. Quando que você solta esse corpo? E aí, então vamos fazer alongamento. O alongamento, ele traz tensão também. Então, não é o alongamento. Aí todo mundo fala dor lombar é alongar. Você tem que alongar a lombar. Alongamento é tensão também. Então, a gente tem que aprender a soltar e liberar as tensões para depois a gente fazer o exercício, seja ele qual for e seja a modalidade que for. Né? Eu passei um tempo com raiva, eu trabalhei muito tempo em academia, musculação, e aí quando eu comecei a ter esse outro olhar, que eu aprendi esse outro caminho, eu senti raiva. Eu me lembro, tá, Ariane, talvez você reconheça isso, né? Os processos do luto, eu acho que eu vivi isso. Nossa, eu fiquei com raiva daquela prática. Eu falava mal da musculação. Tati, eu quero te interromper um pouquinho, Pode porque interromper, senão eu vou a gente embora. fica assim, agoniada. O que você está falando é muito interessante, né? E olha, eu queria frisar uma questão que você falou aí nessa tua fala toda, que é a questão do padrão. Quer dizer, a gente procurar o antipadrão numa sociedade que prima pela padronização é ter muita coragem. Vamos combinar? Então, eu quero reforçar esse teu antipadronização, ou antipadrão. Bom, isso posto, eu quero ver se a Ariane concorda comigo que você pode ser uma gurua para o nosso programa de medicina integrativa. Porque, na Que realidade, linda. não é muito fácil a gente falar em medicina integrativa no momento em que o médico ou a medicina fatiou o ser humano em tantas especialidades. Eu não sou mais Helena, eu sou meu fígado, meu pulmão, meu coração, meus rins, e eu, quer dizer, onde estou nessa história toda? Entendeu? Então, quando a gente fala em integração da medicina integrativa, a gente também está indo na contramão. Eu tenho essa ideia, eu tenho essa impressão. A gente está indo quando o padrão reinante. É ou não é? E depois, essa medicina integrativa, que a gente quer cada vez mais que as pessoas pensem e façam, etc., etc., é a prevenção para a saúde. E quando eu digo prevenção, é porque a gente não quer a doença, mas não a cura, é a prevenção. Não queremos é ficar doente. Então, eu quero que você me responda, né? Como qual vai ser a nossa a nossa maneira de trabalhar em conjunto, porque você vai ter que trabalhar com a gente. Você não acha, Ariane? Eu acho que ela está trazendo essa parte assim que pega o ser humano de uma forma mais concreta, mas com uma visão talvez assim de mais significado, né? Eu, eu queria talvez, tá, acho que você desse assim algum exemplo da prática. Como é que você percebe que as pessoas conseguem
entender, porque eu vejo assim, você está trazendo, você está tentando falar conceitualmente, mas de algo que é muito vivenciado, né? Eu acho. Você está colocando muito essa importância, né? Então, eu queria que você trouxesse assim, alguns exemplos na prática, como é que você percebe que funciona isso, né? Funciona essa abordagem. Legal você falar isso também, Ariane, porque de vez em quando eu recebo a seguinte pergunta: qual é o nome da sua aula? Você dá aula de quê? E eu não tenho resposta. Fome aos bois, Né? olha só. Minha aula não tem um nome, né? E eu já pensei muito nisso, eu preciso de um nome para dizer, venha fazer aula de, e dizer, né? Vem fazer aula de ginástica, mas ginástica é um conceito conhecido já. Então, não pode ser. Vem fazer aula de anti-ginástica, e aí eu já vou entrar nesse anti, que a Helena trouxe também. Não, não é aula de anti-ginástica. É... Então, o que que é, né? É aula de movimento corporal. É... Como que eu sei que traz resultado? É aquilo que eu falei, assim, como é muito pelo sentir, eu dependo do feedback de quem faz, né? Eu, antes de botar na prática, eu pratiquei. Muito da minha prática, ela vem com a mistura, com a combinação de formações que eu já fiz. Então, eu estudei Pilates, bom, a educação física, que me deu conhecimento ali da ginástica, da musculação, e eu dei aula disso há muito tempo. Eu trabalhei com voleibol, que é um movimento global, né? Eu trabalhei, então, estudei Pilates, continuo estudando. E na pandemia, quando eu digo que a pandemia uma luz, né, para mim, é porque na pandemia, como todo mundo veio cair no computador, e aí eu vi também, eu encontrei um método desenvolvido, criado por uma profissional de educação física, chamado método Ayama. E a partir do estudo, porque eu queria uma coisa prática, é aquilo que eu falei, né? Eu me perdi, eu fui, eu fui naquela história eu fui no fundo do poço e eu não sabia mais o que eu fazia, porque o que eu conhecia eu já não era mais a mesma coisa e eu não sabia onde que eu estava. Então eu precisava de um método para eu conseguir botar em prática, e esse método veio falando todas as explicações teóricas que eu precisava dar, né? Mas ao mesmo tempo ele eu não queria sair da educação física. Falei, como que eu posso integrar isso no trabalho? Por isso que não tem um nome. Eu não trabalho com Ayama, eu não trabalho com Pilates, eu não trabalho com musculação e nem com ginástica. Eu não faço alongamento. Eu dou uma aula. Ah, então eu trabalho com consciência corporal? Pode ser, né? A gente pode dar um nome de consciência. Mas qual é a proposta? Como é que eu desenho essa prática? E aí, seja individual ou seja coletiva, ela acontece no mesmo desenho. Ao invés de começar, vamos aquecer, e aí você começa fazendo um aeróbico, você começa fazendo um alongamento, eu começo desaquecendo. Então, eu aquieto o corpo. A proposta é aquietar o corpo. Por quê? Porque quando você aquieta o corpo, você escuta o corpo. Você traz a mente para o corpo, você vem para o momento presente, você vai viver o aqui e o agora, e você vai sentir o que está se passando, as percepções no corpo. Quando a gente vai fazendo isso, então, aí convido para respiração, Quando eu faço isso, eu tenho dois objetivos: reduzir aí a ativação do sistema nervoso. Então, a gente está com a ativação sempre lá em cima, porque é o que exigem da gente, a gente quer sempre estar ali, alerta, tendo resposta para tudo. A primeira coisa que me veio na cabeça, olha que louco, quando vocês me convidaram para essa entrevista, foi: gente, eu não vou aceitar, não. Eu não vou saber responder. Eu não vou ter resposta. E aí eu falei, calma, Tatiana, não precisa ter resposta para tudo. Né? Então, começa daí, não precisa ter resposta para tudo. E a gente acha que tem que ter, e a gente está sempre ali, e eu tenho que dar conta, eu tenho que dar aula, e eu tenho que fazer aula, e eu tenho que dar conta da casa, e eu tenho que levar a criança, eu tenho que fazer. Blá, blá, blá. E a gente está sempre ali. Então a gente precisa sair desse lugar, primeiro. Então, a gente baixa a atividade do sistema nervoso, esse é o primeiro objetivo. A partir do momento que a gente baixa ali a ativação do sistema nervoso, que a gente já sai desse lugar de ansiedade, né, a gente
consegue identificar as tensões no nosso corpo. Nossa, como eu tô tensa aqui. Nossa, como eu tô tensa aqui. Ó, eu falo dessas tensões, eu tenho uma marca aqui, de tanto fazer assim, gente, eu rio tanto, mas eu tenho. Marca de preocupação, gente, isso aqui não é possível. Fico brincando. Mas então a gente consegue perceber essas tensões. Nossa, como minha lombar tá presa. Nossa, como eu tô apertada, né? Então agora é o momento da gente respirar e soltar. E aí o convite é esse, soltar o peso dos ossos. E no Ayama, ele sugere essa condução. Então, a condução que eu aprendi, que eu faço hoje, ela é uma condução que eu aprendi com o Ayama, porque é essa condução que traz para esse lugar. Eu preciso reconhecer os freios do corpo. O que são os freios do corpo? É aquilo que me prende. E aí eu calma. Então, quando a gente está preso, se a gente leva a atenção, e aí se vocês quiserem fazer assim, fecha os olhos e leva a atenção para o ponto entre as sobrancelhas e reconhece as tensões no rosto. Eu faço isso toda a aula. Libera essas tensões, solta. Vai soltar a língua, vai soltar a mandíbula. Isso aqui vai soltar, ó. Vai fazer... E aí vai respirar. E aí tudo vai soltando. E aí tem outros pontos que são freios e que prendem a gente. E aí a intenção nesse momento é a gente equilibrar as tensões, reorganizar as tensões. Para quê? Para a gente fazer o exercício usando as cadeias longas do corpo. O fisioterapeuta trabalha muito com cadeia longa. Profissional de educação física, eu, como estudante, nunca ouvi falar de cadeias longas, vinha ouvir falar depois. Né? Não sei se outros profissionais com outras formações ouviram. Mas na educação física, não. A gente estuda o corpo humano dessa forma. A gente vai para o anatômico e fragmenta, e estuda ele ali. Aí vem a fisiologia e fala dos sistemas, sistema respiratório, sistema não sei o quê, sistema não sei o quê, né? E aí a gente vai para a biomecânica e fala da biomecânica do movimento como se o corpo fosse uma máquina. Então a gente aprendeu a vida inteira, né, que o corpo é uma máquina. E aí eu digo para vocês, não, o corpo não é uma máquina. Porque quando o corpo pifa, a gente não substitui peça. Porque quando quebra um osso, a gente não tira ele do lugar e bota outro. Ele está completamente conectado a outras estruturas. Né? Então, qual é a preocupação quando você quebra um osso? É o que está acontecendo nesse corpo? Né? O que aconteceu ali? Não é só isso aqui. Né? E aí, uma coisa interessante nessa pesquisa lá do Ayama, nesse estudo, a professora falou, quando a gente estuda o corpo, a gente estuda o corpo morto. Ele está ali. Sim, Qual é a o diferença do corpo cadáver. morto para o corpo vivo? É a energia que circula. Não é a posição do braço, não é a existência do músculo. O que diferencia um do outro é a energia que circula, que traz a nossa cor, né? Que traz temperatura. Então, quando a gente vem para a prática, é isso que eu tento trazer. Trazer as sensações, como a Helena trouxe lá lindamente na introdução, na minha apresentação, que fala da arte. A arte traz emoções, emoções são sensações. Sensações são cheiro, sabor, visual, auditivo, percepção, né? Propriocepção, e aí vem um ponto importantíssimo nesse trabalho, que é a interocepção, que a gente não escuta falar. Como é que é? Repete aí, adorei. Interocepção. O que é a propriocepção? É você reconhecer o seu corpo no espaço, né? Então, eu reconheço a lateralidade, eu reconheço minha posição, eu sei dizer onde está minhas costas, eu me coloco aqui, eu sei dizer a posição da minha mão, para onde está a palma da minha mão, sem precisar olhar. O que é a interocepção? A interocepção é essa mesma percepção, só que interna. Então, quando eu dou essa pausa e eu falo, fecha os olhos e olha para dentro, é com essa intenção de reconhecer o que é interno. Tem gente que tem a interocepção tão bem desenvolvida que percebe o movimento do pulmão na respiração, assim, que consegue direcionar a respiração. Tem. E eu não imagino nem um terço, senão nem um décimo do que pessoas com interocepção bem desenvolvidas fazem. Assim. Eu sei muito pouco. A respiração, tem gente que consegue
respirar e direcionar o ar. Aí eu vou direcionar o ar para o lado direito. E aí inspira e é só o lado direito que movimenta, que é algo que vem de dentro para fora. Então é essa percepção de dentro para fora. E aí vem a questão, a partir desse lugar que a gente coloca mente e corpo trabalhando em sinergia e reconhecendo essa complexidade, e aí por isso que eu volto lá naquele antes, não é anti-ginástica, porque não é anti. Eu aceito também, é igual, não é que a favor, né? medicina integrativa venha contra o movimento da medicina tradicional. Ela vem para somar, a gente precisa dizer por quê? Porque a medicina tradicional ela traz o seu valor. E aí eu vou trazer para a ginecologia, eu estudo a ginecologia natural. Ginecologia natural não é uma especialidade médica. Especialidade médica é a ginecologia. Essa é a medicina. Ginecologia natural, ela é algo ancestral, ela recebe os conhecimentos ancestrais da saúde feminina. Ela traz um valor assim inegociável da intuição, do ciclo feminino, e não só do ciclo pensando no momento da menstruação, mas do ciclo completo. Qual é o valor da menstruação, da pré-ovulação, da ovulação e da pré-menstruação, né? E aí, que conexão isso tem com a natureza? Por que que a gente conecta isso com os ciclos da Lua? E aí vem essa conexão com a natureza. Se tudo no universo é influenciado pelos ciclos da natureza, por que que nós humanos não somos? Essa é a questão. Então, não é um ser anti, não é um caminho contra, mas é um caminho de resistência, porque a gente quer abraçar a ciência para valorizar ainda mais aquilo que a gente conhece, como sujeito completo, como um todo, como complexo. Então, quando a gente fala de quem estuda a complexidade, não nega aquilo que é holístico. Abraça o holístico porque abraça o todo, mas tem um algo ali que é o entrelace daquilo tudo. Para o holístico, eu vou falar de forma muito simplificada aqui, até porque eu não sei falar muito profundo sobre isso, porque isso é uma reflexão profunda, assim, é um tema interessante de trazer também depois para discutir o que é o complexo, o que é o holístico, né? O holístico olha para esse todo e a espiritualidade ela transcende a tudo. Na complexidade é como se a espiritualidade fizesse parte também. Então eu tenho várias dimensões que compõem o sujeito, inclusive a espiritualidade. E isso faz um todo, essa mistura e essa complexidade, a tessitura de todos essas dimensões. Enquanto o holístico, você tem as dimensões que transcendem e chegam naquele que é espiritual, naquele holístico, naquele todo grande, que é o universo, que é Deus, que é, enfim, seja quem for, o que é o corpo sutil, não sei, que é a yoga, né? A Ayurveda leva para Isso que essa. eu queria te perguntar, Tati. Você se também se encaminha para o conhecimento da yoga? Eu sempre admirei a yoga. Olha que coisa incrível, né? Desde a da faculdade, eu vi, às vezes, algumas pessoas praticavam. Tal. Sempre admirei. Nunca pratiquei regularmente. Sempre admirei. Tentei, procurei algumas aulas de yoga, mas era isso. Qual era a minha visão de educação física e de corpo? Corpo físico. Qual era a minha visão de yoga? Físico. E aí a minha questão passou a ser, por que eu preciso fazer uma formação de yoga para trabalhar, se eu tenho a formação de educação física e entendo de corpo para botar as pessoas para fazer aquelas sequências? Uhum. Foi uma das crises que me levaram a questionar, né, várias coisas. Hoje eu consigo entender perfeitamente, a yoga não é yoga não é sequência física, ela é uma filosofia. O físico, ele é introduzido ali como uma forma que é a forma que o meu trabalho convida hoje. É de você vir para o momento presente, traz a sua mente para o momento presente, sente seu corpo e vence seus desafios.
né? Os momentos de força, os momentos de equilíbrio, você vai sentir no seu corpo ali que você é capaz, que você é mais do que aquele físico, você é mais, você transcende a ele. Uma das propostas. Eu não estudei yoga. O que que aconteceu com a pandemia? Inclusive, na véspera de explodir a pandemia no Brasil, eu comecei a seguir um professor de yoga, que é inclusive daqui do Rio, porque eu comecei a me interessar e falei, será que eu faço? Será que eu não faço essa formação? Faço, não faço, faço, não faço. Estourou a pandemia. Falei, bom, formação eu não vou fazer agora, né? A não sei que seja online, mas eu vou seguindo ele aqui. E ele tinha os cursos. E um dos cursos chama Yoga em Essência. E o Yoga em Essência tinha como principal foco estudar os textos originários. Apesar de botar em prática a meditação, as sequências e prática física, ele trazia os textos. Aí eu falei, eu vou estudar isso aqui. Porque eu não quero entrar nesse lugar pelo físico, eu quero fazer o caminho. Aí sim, eu quero fazer o caminho contrário de todo mundo. Porque como que todo mundo entra na yoga? Pelo físico. E tá ótimo, entra pelo físico, começa a ver que não é só aquilo, começa a ver que tem um pouco mais, e aquilo vai entranhando, sei lá, embrenhando, vai embrenhando na vida, e a yoga passa a ser uma filosofia, né? Acordar 4:30 da manhã. Eu tenho esse hábito, eu acordo 4:30 da manhã. De onde eu tirei isso? Eu tirei do meu prazer de despertar, olhar para o céu e ver a transformação da cor no céu. Não foi porque um yogi virou para mim e falou, você tem que acordar 4:30, porque essa é a nossa rotina. Não foi porque alguém virou para mim, eu li um livro que chama Milagre da Manhã. Foi transformador, ele que me ajudou a acordar às 4:30 da manhã. Mas não foi esse livro que disse para mim, você tem que fazer isso porque você precisa ser mais produtiva. Então faça isso, porque é isso que o livro faz. Mas quando eu li aquele livro, eu me identifiquei com o quê? Com aquele despertar de manhã cedo, com tempo para mim, para depois vir tempo para todas as outras coisas que eu preciso gerar, né? Então, nem sei se eu respondi qual era a Olha Eu só, queria, pergunta. Tati, vamos fazer Helena, deixa eu só só um fazer umas pequeno é, parêntese. Peraí. É ah, que eu quero ler aqui, porque a gente tem que dar espaço aqui para quem está no nosso chat. Depois vai você, tá? tá, tá bom. Aqui. E quem está falando é a Vera Versiani. Ela está Hum, nos cumprimentando. Boa tarde, gente. Que prazer estar aqui sim. ouvindo ao vivo sobre os trabalhos essenciais para nossas vidas. Depois, parabéns, Tati. Sou testemunha do bem a que seu trabalho É mesmo. conduz. Me salvou a vida e de outros que tive o prazer de ler e ouvir relatos. Pronto, Verdade. dou a palavra aí a... Porque já que a gente está trabalhando medicina integrativa, eu acho interessante, vindo assim, porque eu percebo que é uma linha que me parece assim comum. Por exemplo, quando a pessoa me procura para uma terapia, eu coloco sempre a necessidade de você saber o que que você está pensando e o que que você está sentindo. E isso pode parecer uma resposta fácil, mas não é. Eu acho que tem a ver com essa interpercepção, né, dos movimentos, até mesmo dos órgãos, porque a gente pensa que é algo simples, mas não é. É muito difícil de conseguir. Então, para terapia, até para terapia, pelo menos dentro da abordagem que eu tenho, você precisa de uma psicoeducação. Quer dizer, aquela pessoa tem que ser Uhum. educada a valorizar isso. É uma coisa simples. O que que você pensa, o que que você sente, mas não é uma resposta fácil de dar. E o outro ponto que ela está colocando, que eu acho que é importantíssimo a gente falar, quando ela coloca que o corpo humano não é uma máquina, e que a gente fica com essa sensação, e muitas pessoas tratam, inclusive, como uma máquina. Por exemplo, eu escuto muito, não, eu tenho que correr hoje, mas aí você questiona, né? Mas você tem por quê, né? Não, porque se eu não correr, vai acontecer. Tantas sensações ruins, quer dizer, a pessoa quase que fala assim, eu já estou viciado nisso, né? Então, assim, sempre essa questão dos excessos
não favorecendo o humano, né? Porque a visão é essa, a visão é de uma máquina, né? E hoje a gente tem um termo que eu acho que é um termo muito que a gente precisaria questionar, que é resiliência. Se fala muito em resiliência, só que resiliência é um termo da física e que diz o seguinte, que aquele material, né, ele sai do estado dele, ele pode retornar ao estado dele, como se no humano fosse possível. Então você pensa, se você passa por uma experiência, como que você vai ficar a mesma pessoa depois daquela experiência? Você não fica igual, né? Então, esse conceito de resiliência, ele passa essa ideia de máquina, né? Como se nós fôssemos isso, a gente enverga e volta para o lugar, mas não é bem assim, né? Depois de uma vivência, depois de uma experiência, você não é aquela mesma pessoa, e não pode ser, porque Não você é volta assim. humano, então você aprende, né? Ou melhor, como eu disse no nosso primeiro podcast, você aprende, né? Que é mais do que Se retém para você. você retém o conhecimento, né? Então, assim, eu acho, Helena, que isso que a Tati está contribuindo, assim, você vê como que tem uma harmonia com essa nova visão, né, dos nossos processos, né? Isso que você está falando, é uma visão diferenciada dos processos humanos, seja de crescimento, seja de desenvolvimento, seja de percepção de si, seja de percepção do seu esquema corporal, o que esse esquema corporal está dizendo para você, que pessoa que você é, né? Que pontos por exemplo, dentro da psicossomática, né, você tem aqueles pontos é, é, que falam assim dos órgãos que vão te acometer. Isso não é gratuito, né? Isso tem até, inclusive, como você falou no início, né, que você estava falando a importância da cultura, né, dentro desse corpo, como é que a pessoa vê, como é que a pessoa se comporta. Então, quer dizer, tudo isso entra em comunhão, né, com essa pessoa, quem ela vai ser, quem ela é, né? É isso. Ô, Tati, eu Tem, gostaria que você desse prosseguimento à participação aí no chat, porque foi dito aí, ó, salvou minha vida salvou e minha vida. de outras pessoas. Então, eu queria que você É. relatasse o que você acha importante relatar. Não, é um pouco do que eu falei, assim, como que eu sei que o trabalho dá resultado? A partir do que elas falam, né? Então, uma pessoa que nunca fez exercício, que desde de jovem, assim, desde os seus 14, 15 anos, participava da educação física, e no dia seguinte sofria com dores e dores, e sempre ouviu que aquilo era frescura, né? E passou a vida sem fazer exercício porque aquilo incomodava. E aí chega aos 70 com um diagnóstico de fibromialgia, todos os exercícios que tentou fazer na vida, interrompi porque não dava conta, está comigo há 2 anos. Né? Tem, tem, tem um valor, né? Tem um lugar. Vera Versiani é minha mãe, mas ela apresenta, descobriu há alguns anos, teve o diagnóstico de artrite reumatoide. E ela refere que ao praticar, ela sente, teve algumas vezes que ela falou, ai, acho que hoje eu não vou fazer, eu tô com dor, tal. E eu falei, vem fazer. Se te incomodar, você para. Mas faz dentro do possível. E aí fez a aula toda. E ao fazer a aula toda no final, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu fiz, né? Então, é claro que tem o conhecimento, assim, eu conhecia o caso, eu sabia quem era, o que que ela apresentava e o que que eu precisava trazer. Ao ela dizer, eu não vou fazer hoje porque eu não acordei bem, a aula, sei lá, 7h30 da manhã. Aí vem às 7 horas da manhã e fala, não acordei bem. Claro que eu tô com uma aula pensando na cabeça. Aí ela vem e me fala isso, não vou fazer, tô comigo com dor, tô incomodada. Não tem que fazer. É claro que eu vou conduzir diferente. A gente manda, mas é um grupo, e o restante do grupo vai se beneficiar também. Cada um dentro do seu sentido e vai
colocar o ritmo que for, e eu falo muito isso, agora vamos fluir no fluxo, vamos deixar o fluxo do movimento acontecer, vai cada um no seu ritmo, eu vou parar de descrever, eu vou parar de contar, vocês vão fazendo e vai sentindo, e aí eu vou passando de uma por uma aqui na telinha, assim, né, e aí vamos consertando, consertando. Cada uma vai consertando a si mesma, né? Hoje, eu falei que hoje a aula foi espetacular, porque no final, na verdade no meio, ela parou, e é uma coisa que eu reparo desde o início, ela parou e falou assim, nossa, Tatiana, acho que eu acabei de identificar por que eu não consigo fazer tal coisa. Eu falei, por quê? Porque eu tenho uma retificação aqui, ó. E aí botou a mão na lombar. Aí eu falei, não, mas todo mundo sempre me falou isso, que eu tenho retificação na lombar, mas eu nunca identifiquei o que isso me trazia. Então, de que adianta a gente falar? E aí vem para esse lugar, é o racional. A gente fica pensando, 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 né? Quando você traz essa questão da máquina, nós não somos máquina porque nós temos um sistema orgânico, nós somos vivos. Somos um sistema orgânico que se autorregula, inclusive. E aí, por que eu termino a prática? Eu termino a prática desse mesmo modo. Eu começo na mesma posição que eu vou terminar. E por que eu faço isso? Para reconhecimento do corpo que veio no começo, para o reconhecimento do corpo que veio no final, né? Você falou duas coisas, você falou do corpo-máquina, mas antes você tinha trazido uma outra questão. Quem, Eu não eu? anotei aqui. Da Queria ter anotado. da percepção interna. Que droga, que eu estava aqui na cabeça. Eu quero falar duas coisas. Uma da questão essa questão da máquina, realmente não é, nós não somos máquinas, somos um sistema, e esse sistema a gente precisa conhecer melhor esse sistema, que a gente não conhece, porque o que a gente conhece é a máquina, né? Ou a gente acha que conhece, né? Ou a gente acha que conhece. Acha que conhece. Ah, me lembrei o que é, que você falou da percepção, de que a gente tem que, o pensamento, e o que você pensa e o que você sente, né? E aí, você trouxe que é muito difícil isso, é muito difícil falar sobre o que eu sinto, o que eu penso, porque na maioria das vezes, o que eu falo, o que eu sinto e penso, não é o que eu sinto e penso, é o que eu aprendi, foi o que me foi passado, foi o que me disseram que tinha que ser. Lá na minha bio, na minha apresentaçãozinha, eu falei disso, desse script. A gente já nasce com um script programado. A gente nasce, a gente precisa ter um percurso educacional, a gente precisa escolher uma faculdade, uma especialização. A gente precisa estudar essa especialização quando a gente termina. Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente já é cobrado de ter filho. Vai casar quando? Aí casa, vai ter filho quando? Aí tem filho, aí vai. Quando é que o filho vai casar? Quando é que vai ser vó? Quando é que vai ser vó? De vez em quando, minhas filhas têm 11, 13, de vez em quando eu escuto assim, e aí, como é que vai ser quando você for vó? Sei lá, gente, minha filha tem 11, 13, não sei se você é vó, né? E aí, quando que você vai aposentar? Como que você vai aposentar? O que você vai fazer quando você aposentar? Jesus, a gente está sempre 10 anos depois do ano que a gente está vivendo, né? Então tem esse script. E que se você não segue esse script, você sente culpa. Ou você é questionado, você é criticado. E quando você sai desse script, é um caos, né? É um caos. Quem vai viver de arte? Os poetas. Vera Versiani vai gostar de ouvir isso. Os poetas, os músicos, quando resolvem viver disso, Jesus! Como assim, né? Saiu do script. Saiu do script. Não vai ser médico? Não vai ser médico. Não vai ser. E aí, então, a gente foi ensinado a pensar de uma forma e a gente precisa desaprender. E esse desaprender é desapegar. E esse desapego traz culpa. E essa culpa traz medo. Olha as coisas. E a gente vai indo lá para aquele buraquinho. Lá para aquele lugar que eu fui quando eu encontrei a transpsicomotricidade, que me mostrou que tudo aquilo que eu conhecia tinha que ser revisto. E o pânico. Mas pela primeira vez, depois que eu terminei a faculdade, foi o primeiro curso de formação que eu finalizei. Eu entrei em pós-graduação de gestão de esporte, eu entrei em mestrado em engenharia biomédica, eu entrei numa pós-graduação em neurociência do movimento. Terminei nada disso. Terminei a formação em transpsicomotricidade.
porque ela me levou para aquele lugar que eu tinha pânico, que eu descobri porque ela me levou, né? E aí eu desconstruí tudo aquilo e falei, e agora? O que eu faço? Né? E agora que eu tô... E aí, por isso que eu falo, eu tava gestando, era uma gestação. E aí agora ele está vindo. A ginecologia natural, ela apareceu para mim, sei lá, foi logo depois da pandemia, 2021, né? Eu precisava voltar na ginecologista, porque todas nós aprendemos que a gente tem que ir todo ano, que a gente tem que fazer Papa Nicolau todo ano, que a gente tem que fazer exame todo ano. Aí eu pergunto, primeira pergunta, os homens têm que fazer exame todo ano? Quando que o homem vai no urologista mesmo? Quantas Uma vezes ele vez na vai? vida. Na vida. Por que que a gente tem que ficar indo no ginecologista e passando por, né, por esse exame? Uma coisa para se perguntar. Só se perguntar. Mas Perguntar aí não conheci. ofende. Não ofende. Vamos pensar, é para refletir. Vamos refletir. Resistência, né? E aí, então, eu entrei em contato com a ginecologia natural e aí eu comecei a pensar que eu queria uma médica que tivesse um olhar mais natural, porque eu não queria mais usar anticoncepcional. Essa era a minha questão. Não quero mais. Me aproximei já passei dos 40, foi lá atrás, né? Já passei dos 40, dizem que anticoncepcional depois dos 40 é mais prejudicial, tem mais chance de dar um AVC, você tem, né? Enfim, trombose, não sei o quê. A medicina, querendo que você medicalizar você. E aí eu falei, eu quero desmedicalizar, então eu vou parar de tomar anticoncepcional. Mas o que fazer? Então, o que fazer? Preciso de uma orientação. E aí procura médico dali, médico dali, médico dali. Fui em 4 ou 5. Até que na última que eu fui, com esse olhar já, ela me solta a seguinte pérola, mulher na minha frente, fala a seguinte pérola, menstruar não é normal. Aí eu falei, para o mundo que eu quero descer. Tô no lugar errado. Eu preciso ir para outro planeta. Porque se uma ginecologista fala isso para mim, e eu estava procurando o oposto. E eu já seguia uma pessoa que é referência na ginecologia natural, tem nas redes sociais, a Bel Said, eu seguia ela, e eu queria ir numa consulta com ela, mas aí era longe. Aí eu falei, cara, eu vou. Liguei, marquei a consulta com 3 meses de antecedência, me organizei, já sabia o tempo que eu ia levar para ir, para voltar, já sabia quanto que eu ia pagar. 2 horas de consulta. Não, é longe, mas são 2 horas de consulta. É 1 hora de live. E aí eu fui. E foi espetacular. Porque ela é ginecologista, ela é pioneira da ginecologia natural, ela trouxe esse conhecimento e ela vem formando outras médicas, outros médicos, né, da ginecologia com esse olhar. E aí conheci até uma outra médica vou conhecer semana que vem, inclusive. E aí foi ela que me fomentou isso. E eu tenho 2 meninas. E essa era uma preocupação que eu tinha desde sempre. Eu dizia para mim, eu não quero ter menina. Eu vou ter que orientar isso e eu não sei. Não quero, né? E tive 2 meninas. Eu falei, gente, o universo me botou nesse lugar, né? O universo me botou para cuidar da saúde integral feminina. E eu resolvi aceitar isso agora. Pode ser com 40 anos, pode ser com 50, pode ser com 60 ou 70, mas o universo me botou nesse lugar e eu acho que eu tenho que seguir esse lugar. Dessa forma, integrando os saberes, integrando os conhecimentos, ao invés de separar. Eu vou dar aula de personal trainer numa academia ali, eu vou fazer a transpsicomotricidade numa educação infantil aqui, e eu vou dar aula de ginástica para as mulheres aqui, e é isso, vou fazer... Não, eu não posso. Eu estava indo para esse lugar de novo, eu falei, já estou eu voltando para um lugar que não me cabe mais, eu preciso integrar tudo. E é o que eu procuro fazer nessas minhas aulas, né? Eu procuro integrar tudo. Então, integrar tudo, e aí a transpsicomotricidade ensina isso para a gente. Nós somos um sujeito. E é nesse sujeito que as disciplinas se entrelaçam. É aqui. Então, não é que eu vá ocupar o espaço da médica, do médico ginecologista, mas eu vou aprender e me apropriar de um conhecimento para quando eu estiver na frente dele dizer, não é esse o caminho que eu quero seguir, me sugere outra coisa. Qual é a outra possibilidade? Não é ouvir, Interessante. Assim, não, eu não quero mais Verdade. anticoncepcional, me dá outra. que menstruação
Que Normal. menstruação não é normal. Como não é normal? É a coisa mais normal do mundo. Você pode não gostar, você pode ter uma relação ruim com ela, você pode ter uma Sim, experiência ruim, porque você sente dor, porque você. E é. precisa ser olhado, porque isso é o corpo Sim, sim, comunicando. Eu sim, morro de dor. Eu sim, tenho uma irmã que todo mês fala para mim: ai, Tatiana, eu não vou conseguir fazer porque eu tô de cama. Cara, olha para isso. O que que aconteceu sim, ontem? O que que sim, aconteceu mês sim. passado, né? O que que está te Isso, trazendo essa dor? Porque isso, isso. o corpo fala O isso, né? corpo fala. Então Helena, eu é sei que isso. a gente já está terminando. Eu queria fazer o meu Síntese. encerramento, Tati, dizendo o seguinte, que eu queria te agradecer porque você está trazendo como que você enfrentou seus medos, né? Porque o tempo todo você coloca isso, né? É como que você não andou para trás, né? Você foi para frente, Sim, sim. mesmo na insegurança, mesmo sem saber exatamente aonde se ancorar, né? Mas você trouxe essa perspectiva assim, de que da importância de avançar, né? Mesmo com medo, mesmo sem informações seguras ou informações claras, né? Você foi procurando, você foi eu vi você assim quase que com um trabalho de antropologia, né, que você vai escavando, que você vai para descobrir, né, exatamente para criar o seu caminho. E eu acho que além de tudo que você falou, para mim, que sou psicóloga, eu acho que eu queria te agradecer isso, esse exemplo, né? Eu acho que é um exemplo que a gente precisa ter, porque às vezes a gente, até nessas questões de podcast, dessa tecnologia nova, a gente escuta muito assim, como se tudo tivesse sido muito fácil, muito caído do céu, né? Muito apareceu na frente por acaso, né? Uhum. E ao contrário, você trouxe assim um caminho de humanidade, porque eu acredito que o ser humano é esse o caminho, né? É aquela frase, né? Que a Helena já até falou aqui no programa, né? O caminho se faz ao caminhar, né? Caminhante, o Uhum. caminho se faz ao Caminho. caminhar. Eu acho que você nos deu esse exemplo vivo aqui, então eu queria agradecer muito o seu depoimento nesse sentido, tá? Ô, Você, Tati, Helena. eu também quero terminar, sabe, reforçando que é uma ideia que você trouxe hoje, eu acho que com bastante propriedade, que é a relação da vida com os sistemas. Porque eu acho que tudo na vida são sistemas. E se a gente não tiver essa visão, nós não vamos nos apropriar e ver esse sistema funcionando. Pelo contrário, a gente quer partir desse sistema, não vai dar nenhum apoio. E quando a gente sabe, por exemplo, a questão ecológica, que é um sistema que, se nós não respeitarmos profundamente, nós estaremos fadados à morte e à extinção do planeta, porque é através do respeito e esses sistemas se intercomunicam e os sisteminhas que vão ampliando para grandes sistemas, para o sistema não só do planeta, como o universo. Então, e aí vai nos dar essa visão do todo. Então, corroborando aí o que a minha ajudante e protagonista principal, Ariane, falou, a tua contribuição foi extremamente importante e eficaz, e agora eu passo a tua palavra para você encerrar o programa e Para a eu finalizar? participação. E eu queria que nessa tua fala final você nos dissesse como que é participar do programa, desse programa integrativo, sempre. Participar sempre? Vir toda vez? É, Ah, é. vai ser ótimo. Se isso acontecer, vai ser ótimo. Mas eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu confesso para vocês, né, como eu contei, que quando vocês me convidaram, eu falei, gente, eu vou falar o quê? Eu não vou saber responder. Ai, não. Acho que demorei até, né?
Helena, para dar resposta. E fiquei, Ai, que gente, mas menina difícil! eu vou falar sobre o quê? E ela, Eu vamos não ter ia contar esse detalhe. Não, Olha, não é, e não é, é isso, assim, acho que é nesse lugar, assim, como que esse trabalho está florescendo agora, né, eu tô vendo ele, eu tô conseguindo ver ele agora, então, eu ficava na minha cabeça, o que que eu vou falar? O que que eu vou responder? Ai, meu Deus, o que que elas vão me perguntar, né? E aí, de repente, eu falei, gente, primeiro, eu não preciso ter resposta para tudo, ninguém tem resposta para tudo. E segundo, o meu trabalho ele nada mais é do que fruto da minha experiência. Então, é chegar e falar dela, né? E de onde veio isso? Dos estudos que eu fiz, das leituras que eu fiz. Tem os livros aqui os livros de mulheres espetaculares, que eu não li nem metade deles ainda, e sou louca para ler todos eles e não consigo, porque a gente não consegue tempo sempre. E aí eu começo um e começo outro, e aí eu fico apaixonada por todos e não consigo terminar nenhum. Mas, assim, então eu comecei assim, né? O que que eu vou falar? E aí eu falei, não, eu vou lá e vou falar. Vou falar de mim, vou falar do meu processo e vou falar de onde eu cheguei, né? Porque na verdade, o meu trabalho ele é isso. Eu quero trazer mulheres para esse lugar, né? Mulheres que viveram o que tinham para viver e que descobriram, e aí, né, descobriram que não estavam vivendo o que queriam exatamente. Opa, essa aqui não sou eu sou outra coisa. Opa, eu quero outra coisa. Opa, eu. Então, e isso, assim, de desconstruir tudo aquilo, de se ver num lugar de, meu Deus, e agora? É, que eu faço daqui para frente, né? Como que eu vou sair desse lugar perdido que se eu não era, se eu não sou nada do que era, aí vem o ego, né? Se eu não sou nada daquilo que eu acreditava ser. E agora? E aí veio essa construção. Então, eu quero poder proporcionar isso na vida de outras mulheres. Ou até mesmo elas descobrirem: caraca, eu estou no caminho certo desde sempre. Então, eu posso voar nesse caminho. E aí vai. E aí, eu tenho as minhas aulas regulares, né? Eu dou aulas regulares, eu tenho uma turma, assim, um grupo, e dou as aulas particulares. Tem presencial, tem online, mas eu construí um trabalho no final do ano passado que eu chamei que é uma proposta online, que eu chamei de Desperta Empreendedora. Porque quando eu vim para o digital, eu conheci um mundo de mulheres entrando no digital e que estavam nesse processo e que queriam fazer exercício. Tudo começou com isso. Eu quero fazer exercício, mas eu não sei, eu não consigo, eu não tenho tempo, não isso, não aquilo. E aí eu fui questionando, mas que exercício você experimentou? Por que você não. Como que é? E aí eu pensei, não é pelo exercício que elas têm que começar, elas têm que começar por elas têm que gostar delas mesmas, porque esse discurso que é o que você falou, eu tenho que correr. Ah, hoje eu fui na força do ódio. Na força do ódio você não chega a lugar nenhum. Tem que ser na força do amor, porque o exercício é o auto-amor, é ai, meu autocuidado, Deus, né? nossa Deus. Então eu fui na força do amor. E aí, pensando nisso, eu construí esse projeto que chama Desperta Empreendedora, porque é no despertar matinal. Vamos acordar cedo e fazer prática de autocuidado. E aí eu estou para lançar a próxima turma agora, o próximo grupo, que não sei a data que vai começar, mas estou lançando agora, comecei a falar essa semana que vem eu vou entrar com divulgação, eu mando para vocês depois, que traz essa proposta de 21 dias acordando cedo para fazer uma prática de autocuidado. E aí um dia vai ser exercício, um dia vai ser um, um, uma receita, um outro dia vai ser uma meditação, outro dia uma prática de mindfulness. E nesse processo de experimentar essas várias práticas, cada uma vai se identificar com uma sequência, com alguma coisa, e vai ser capaz de construir o seu próprio despertar. Porque aí eu falo que os nossos dias eles são transformados a partir do despertar. A gente vive um despertar opressor. Você levanta e já sai correndo, você não tem tempo de mais nada. E a gente precisa de um despertar feminino, que acorde com calma, com tempo, para movimentar a energia criativa. E aí você ir para o mundo criador, sabe? Então, essa é a proposta do trabalho, de conduzir mulheres
E eu acho que o meu trabalho hoje, ele tá, acho não, eu tenho certeza, ele está se direcionando todo para esse lugar. Trabalhar eu tenho alunos homens, tenho, mas as mulheres é que chegam mais, né? São elas que se identificam mais, eu acho que os homens precisam também, mas as mulheres se identificam muito mais e vão chegando. Então, quero agradecer o Tati, espaço, a pois é, eu oportunidade quero te de falar agradecer sobre também, isso. mas antes que você termine, você tem 1 minuto, pode Um ser minuto. 2, para falar sobre o SARA. Eu não sei o que que é, mas é pergunta aí. Ah, o Sara, não, o Sara foi a última instituição que eu trabalhei. Foi a instituição que eu trabalhei, o Sara Hospitais de Reabilitação, rede de hospitais de reabilitação, que eu trabalhei por 8 anos e 2 anos de licença, que foi quando eu tirei licença por conta das minhas filhas, e aí me afastei, fiz a formação em transpsicomotricidade, e quando eu voltei, trabalhei mais 2 meses e falei, não me encaixo, porque o trabalho lá, ele é o profissional de educação física, ele dá aula de natação, ele orienta com relação à prática física, musculação e tal. E eu já estava em outro lugar. Eu falei, não me encaixo, mas aqui eu preciso ir para outro lugar. E eu cheguei a essa conclusão quando eu conversei com um psicólogo e falei para ele, cara, terminando uma formação em psicomotricidade que chama transpsicomotricidade, e aí falei para ele, ele falou, nossa, Tatiana, vai completamente contra o que a gente faz aqui. Eu falei, hein? Aí ele falou, que a gente segue a linha cognitivo-comportamental. Aí eu falei, vixe, é mesmo, é mesmo. Então, Tá bom. E aí, esse foi o cruzamento, a encruzilhada do teu caminho foi o é, SARA, foi, não o é? Sara, assim, eu acho que, o importante de falar foi que ali eu precisei de coragem, porque o Sara é É. uma instituição respeitada, é uma instituição que paga, né? E hoje a gente trabalha pelo E você dinheiro. rompeu E eu saí dali, eu tive a com a oportunidade de instituição, sair você dali. rompeu com a segurança, né? Lá foi muito bom, eu Também, aprendi muita coisa, eu entrei no meio da reabilitação, mas eu entendi também isso, essa diversidade. Quando eu vou falar de exercício e a pessoa tem uma dificuldade ali que não encaixa naquele exercício, entendi. sabe? E aí, Muito bem. enfim, várias coisas, Palmas mas é para isso, Sara, era você. isso. Ó, eu que agradeço. Eu tenho uma indicação para vocês, se vocês convidarem vir aqui, e tô por aqui para participar. Ótimo. Tá bom, Nós obrigada. vamos Tá bom? combinar, hein? Tá bom. Obrigada. Ó, obrigada a vocês. Tchau, Beijo e para até você a também. próxima. Um beijo, Helena. Outro.